Oi, então nós vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre as aventuras de Tintin e o imperialismo branco. O imperialismo, também chamado de neocolonialismo, foi um movimento de expansão territorial, cultural e econômica de nações europeias sobre outras a partir do século XIX. A exploração das potências imperialistas está relacionada também com a Revolução Industrial. Isso porque o crescimento do número de indústrias estimulou a busca de matérias-primas que estavam em falta na Europa. Além disso, fazia-se necessário a busca de novos mercados consumidores para justamente escoar a produção das fábricas e dos capitais disponíveis. A mão de obra também era mais barata do que aquela encontrada na Europa. Esses fatores, associados a outros, estimulou a corrida com vista a dividir territórios, principalmente na África e Ásia, que pudessem suprir estas necessidades europeias. As principais potências imperialistas foram a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Rússia e até o Japão. A participação destas potências ocorreu em graus e em momentos diferentes. A forte industrialização, as conquistas econômicas e a organização político-social na Europa no decorrer do século XIX levou os europeus à crença de que haviam atingido o topo da civilização. Essa ideia está ligada a uma visão eurocêntrica de mundo que coloca a cultura europeia como superior às outras culturas ao redor do planeta. O imperialismo do século XIX não foi apenas um fenômeno econômico ou político. A esfera ideológica e cultural também reproduziu seus preceitos de superioridade europeia em todos os níveis de entretenimento. Acho que podemos tomar um exemplo bem marcado deste processo nas aventuras em quadrinhos do jornalista Tintin. Tintin é um personagem criado em 1929 por Georges Prosper Rémy, conhecido como Hergé, nascido em Bruxelas em 1907. Suas aventuras ocorrem nos lugares mais exóticos do planeta. O personagem Tintin, dentro de suas muitas aventuras, especialmente as que se passam na África e na China, apresentam um pensamento da época, uma ciência denominada hoje de eugênica, onde misturavam as conquistas dos saberes biológicos com a seleção natural de Darwin e a genética de Mendel para se compreender a evolução social das civilizações. Ou seja, a civilização que estava no topo da evolução social, segundo os cientistas do século XIX, era a branca europeia, e por isso eles tinham a obrigação de fazer as sociedades mais atrasadas evoluírem. A isso denominavam de o fardo do homem branco. Isso ocorreu na segunda metade do século XIX e início do XX, junto com o imperialismo. Esse evolucionismo tem como base de seus estudos os aspectos físicos, principalmente o das cores da humanidade, as raças. A mixigenação é uma mistura de raças e no aspecto cultural ao etnocentrismo. A cultura do observador europeu se sobrepõe à dos demais. Um exemplo radical de evolucionismo é o próprio nazismo. A raça ariana de cor branca, olhos e cabelos claros de origem germânica e pura, que não há mixigenação, são superiores às demais raças. Ou seja, estaria no topo da evolução humana. Não podemos esquecer que Hergé, o autor de Tintin, é fruto desse momento histórico, então é certo que ele reproduz algumas características desse pensamento em algumas de suas obras. Vemos aqui a aventura de Tintin na África, que reforça o preconceito sobre a África e sobre o negro, estereotipado na obra como uma criatura inferior e ingênua. Embora o título original seja Tintin no Congo, sua segunda história publicada generaliza-se uma imagem da África como um continente atrasado, cujas condições de vida são precárias e o nível intelectual dos africanos já é extremamente baixo. Um povo ingênuo e deslumbrado frente à superioridade da civilização europeia. Como veremos, é uma HQ recheada de puro e escancarado preconceito. No desenrolado enredo, Tintin interage entre os africanos com todas as prerrogativas que a cor de sua pele permite. Sendo o preconceito o aspecto que mais desponta, demais valores negativos também são veiculados. Não espere do herói da época nenhuma consciência ecológica ou respeito pela vida animal também. O meio ambiente não era um tema em voga na década de 30. Vários animais são cruelmente mortos, como gorilas, antílopes, cobras e até um elefante de quem o rapaz retira as presas. Evidencia-se assim a natureza servil do continente ao bel prazer do homem branco e que a caça era vista como um esporte. A ideia central da aventura é a exaltação do heroísmo individual em meio às diversas situações de perigos e mistérios mirabolantes. Enquanto o protagonista europeu mostra-se corajoso e decidido, assumindo sempre o controle, o africano é apresentado como covarde, preguiçoso, submisso e de pouca inteligência. É triste constatar que até mesmo o cachorro do herói, Milu, apresenta uma espécie de superioridade moral frente ao africano.
O cachorro senta-se no banco da frente do automóvel, enquanto Coco, o acompanhante negro, vai atrás. E Tintin vê-se mesmo autorizado a dar conselhos ao menino, condenando-lhe a covardia. O próprio Coco fala com atitude servil, cabisbaixo, não usa sapatos e refere-se a si mesmo como um menino negrinho, chamando o protagonista de meu senhor. Uma passagem emblemática da inferioridade tecnológica africana apresenta-se quando o automóvel de Tintin enguiça sobre a linha férrea, sendo em seguida atingido por um trem. É engraçado o fato de que o veículo do herói não sofre nenhum dano sequer, enquanto a locomotiva fica terrivelmente avariada, tombando para o lado. Uma passageira ainda exclama: "Veja o que você fez aos nossos pobres negros." Tintin demonstra propensão em reparar o erro, mobilizando os passageiros, todos eles negros, a colocarem de volta a máquina sobre os trilhos. Eles relutam em assumir o trabalho pesado, sendo em seguida repreendidos com severidade pelo europeu, que não faz esforço algum. Fica subentendida aqui a geopolítica do século XIX, reafirmando a moral de que o fraco não pode se autogovernar, pois não possui a competência ou aptidão para a independência e autonomia. É então necessária a intervenção benéfica e civilizadora do homem branco europeu para enquadrá-lo no bom caminho, nem que seja pela justificada e natural autoridade. Em todas as 63 páginas da aventura, um dos raros momentos em que o africano age com iniciativa e determinação individual, ele faz paralhar-se ao vilão da história, que procura atentar contra a vida de Tintin. No restante da história, eles desempenham funções subalternas, são desengonçados, extremamente medrosos e maltrapilhos. Quando procuram vestir-se bem, o fazem de forma ridicularizada, tentando imitar os padrões europeus. Os guerreiros que convidam Tintin para uma caçada de leões fogem quando a fera aparece, cabendo ao cão Milu a bravura de salvar o dono de suas garras. O mesmo cão Milu será mais adiante aclamado rei de uma tribo de pigmeus. Essa é a tônica dominante que se desenrola durante o enredo. Sabemos que essa foi realmente a ideologia do imperialismo durante o século XIX. A ideia de superioridade natural baseada na adaptação das teorias de Darwin, reforçada pela tese de predestinação e do direito divino, foram apropriadas pelo europeu, permeando toda a produção cultural daquele período. Esses preceitos, expressos aqui numa produção destinada ao público infanto-juvenil, foram abertamente defendidos na política e na sociedade da era vitoriana. O fator agravante é constatar a popularidade de Tintin. Muito embora as minhas considerações refiram-se a uma aventura específica e não ao conjunto de sua obra, é preocupante avaliar seu conteúdo educativo. Não se trata de literatura de tempos passados, pois Tintin guarda ainda ampla divulgação na atualidade, contando com uma legião de fãs que lhe conferem o status de culto. Existem inúmeros sites, fóruns e blogs sobre o personagem na internet, além de museus e clubes espalhados por diversos países da Europa. Até mesmo o diretor Steven Spielberg, detentor dos direitos de filmagem do personagem desde 1983, realizou seu sonho de realizar um filme sobre Tintin lançado em 2011. Tintin certamente contribuiu para influenciar uma geração, reforçando os preconceitos do imperialismo. Nada que o cinema estadunidense não faça nos dias de hoje também. Contudo, a leitura crítica do personagem nos ajuda a perceber que as tendências de uma época, sejam políticas, filosóficas ou espirituais, ramificam-se pelos mais diversos setores da sociedade e da produção cultural, seja ela erudita, popular ou infantil. Confirma-se a premissa de que tudo é história. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.